tô bem, a senhora? Bem também. Vamos esperar um Professora, pouquinho? Oi, pode falar. o trabalho eu não consegui fazer slide, porque o computador que tem aqui, ele é meio ruinzinho, os dois que tem, eles são bem ruinzinhos. E eu não sabia como que eu podia apresentar. Aí eu acabei tirando print de algumas partes pelo celular, só que eu não vou conseguir mostrar, aí eu só falo o que eu fiz lá sobre artigo de opinião. Tá bom, Gabriel, tudo bem. Mas na pergunta, era para fazer uma pesquisa sobre o que que era artigo de opinião ou era para mim fazer um artigo de opinião? Era para você fazer um artigo de opinião, Ah, então, tá? E aí o tema é você que iria escolher. ah, Você fez? não, eu peguei um poema, não, é um artigo de opinião de alguém, viver é melhor, Aham. e eu ia explicar um pouquinho sobre o que que é, sobre o que é o artigo de opinião. Eu pensei que fosse. Ah, tá. Não, no caso era para você construir o seu, tá? Mas por que que você escolheu falar sobre esse? Porque foi o que você achou ou foi o tema que você, sei lá, um tema que você gostou e se você fosse escrever, você escreveria sobre isso? É que eu não tô achando aqui o negócio. Ele tá em download aqui. Tá, Cadê? vocês estavam em outra aula? Tinha mais gente? Não, não tinha outra aula, não. Pelo que eu Não? saiba, não. Deixa eu avisar que eu acho que o pessoal. Vamos esperar mais um pouco, Gabriel, para ver se alguém entra. Tá, Tá bom. A Heloísa já tá entrando, tá? Bom dia, Heloísa. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. Vamos verificar se mais alguém entra, tá? Porque hoje vocês vão falar do artigo de vocês, tá? Que o prazo de entrega, quem precisar arrumar alguma coisa, depois pode mandar durante o dia, tá bom? Mas aí vocês vão falar sobre o que vocês fizeram. Vamos ver se mais alguém entra. Professor, eu tive que pesquisar no Google para poder achar, porque não tava em download, né? No caso, Não eu não tava. tava achando, não tava em download. Ah, Abaixei tá. a imagem, só que eu não tava. Só que agora eu achei ele no Google. De novo. Uhum. Vou falar, até eu li ali um pouquinho ali, eu já tinha lido uma hora. E falar sobre a tecnologia que está avançando no mundo. Tá bom, Gabriel. Aí você vai fazendo depois, tá? Você pode falar as ideias Tá? que você vai utilizar, aí depois que você terminar de escrever, você manda, tá? Só não esquece. Tá. Eu vou fazer hoje, ver se eu consigo fazer, né? Porque eu não entendo muita coisa assim, mas eu vou tentar fazer. Tá. Pegar alguma ideia e produzir o texto. Tira como base aquele texto lá, sabe? Lembra que eu falei para vocês uma dica, às Qual? vezes, para aquele texto que nós vimos sobre. Deixa eu lembrar agora, deixa eu ver se eu abro aqui, porque ele tá lá na apostila 5. Calma aí. Que foram os últimos textos que nós vimos. O último, ele fala das cidades contínuas, né? Que nós só realizamos a leitura aí
e ele vai falar sobre a questão do lixo, né, numa cidade, que foi o que nós vimos. O outro, ele fala sobre, deixa eu achar a página aqui, acho que sobre a questão não sei se é da poluição também. Não era de um menino? Não, Não. é a questão da sustentabilidade. Tá lá na página 30 da apostila 5. Você tem a apostila, né, Gabriel? Tenho, eu só não tenho Tá. acesso a ontem. Tá. Então, olha só. Tá lá na página 30 da apostila 5. Esse é tá? É um dos textos. Só que o formato tá bem diferenciado, porque é um artigo mais longo. Então, ele foi fazendo as divisões aí, tá bom? Mas no último texto, isso está de forma diferente, já está contínuo, tá? No último texto lá das cidades contínuas. Bom dia, professora. Bom dia, Maria. E aí você lê, tira como base a estrutura. O que eu digo? A apresentação, como que ele mostrou sobre o que ele ia falar, a forma como ele escreveu. Aí depois, lembra que nós fomos vendo os argumentos, né? Quais as ideias que eles utilizaram para convencer as pessoas de algo e o que ele trouxe para suportar esses argumentos. São dados numéricos, são opiniões de especialistas, são exemplos que comprovam aquilo que você está defendendo sobre determinado assunto, tá? E depois, como eles finalizam o texto, tá? Então, tem que ter, não precisa dividir usando os nomes introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o texto é dessa forma. E aí tem as explicações, né, que eu fui falando, que se encontram lá na página, a partir da página 34 da apostila 5, tá? E aí tem o resumo disso lá na página 35. E aí você vai, qualquer coisa, você manda mensagem que até as 2 horas eu consigo responder para você, tá bom, Gabriel? Tá bom, eu vou fazer hoje. Agora eu Tá. entendi. Assim, eu cheguei meio atrasada porque meu celular meu tinha saído da plataforma tudo, tava tendo que cadastrar de novo. Sobre o que vocês estão falando mesmo? Sobre o artigo de opinião que essa não é a data da entrega? Até Para hoje. vocês. Isso, Confesso que eu ainda não terminei, ainda vou enviar, porque eu tava tendo um certo probleminha em relação a organizar direito os fatos que eu queria apresentar. Tanto é que eu dei uma olhada na página lá da apostila, né, que tava explicando mais ou menos, que teve um conselho que eu achei muito bom, que tava dizendo lá sobre coloque em uma ou duas frases, em um caderno separadamente, coloque em uma ou duas frases que definem mais ou menos os temas que você quer abordar. E isso me ajudou a me organizar, porque eu coloquei as frases, fui pesquisar notícias para poder comprovar e eu consegui ter ideia de como eu ia colocar aquilo no texto. E me ajudou bastante essa dica. Que é a parte do planejamento, né? Sim, exatamente. Tá? Essa parte me ajudou muito. Então, Gabriel, também utilize essa parte, porque ele, como acaba dando passo a passo, depois que você for seguindo, vai ser montar o texto, tá? É muito importante ter o planejamento para não ficar algo de eu vou escrever qualquer coisa, e aí, às vezes, quando você se depara, você fez um parágrafo quilométrico com todas as informações e as estruturas não ficaram adequadas, tá bom? A informação lá dentro, tudo bem, mas aí eu comprometo a minha estrutura, eu não consigo visualizar, eu vejo que um parágrafo só tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e essa não é a proposta, tá bom? E aí, mais alguém? Eu sei pelo menos identificar quando já, tá bom, vai pro próximo parágrafo. Eu consigo, porque às vezes a gente vai escrevendo e se perde meio. Eu faço um parágrafo grande e faço, mas eu consigo separar direitinho os temas.
Isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver, acho que a aula já está gravando. Heloísa, você conseguiu terminar o seu? Vocês, quem não terminou, vai pelo menos falar o tema que escolheu, tá? E, por exemplo, o que pretende desenvolver. É claro que vocês não vão falar lá aqui 1 quilômetro de tudo que vocês vão colocar lá, mas só para ter uma base. E se alguém estiver com alguma dúvida, já pode ir tirando, entendeu? Mas eu gostaria que vocês falassem de acordo, mais ou menos, com a organização já que vocês estabeleceram. Então, eu vou falar sobre estilo de vida saudável, e aí eu vou defender a questão das pessoas priorizarem a saúde delas, os momentos de lazer, né? E parar com esse negócio de eu não tenho tempo, certo? Então, por exemplo, essa é a minha tese. E aí, como que eu vou trazer isso? Eu fiz pesquisas, né, sobre os benefícios do estilo de vida saudável. Então, eu já organizei como que eu começaria, né? Então, eu posso utilizar lá uma pergunta retórica. Não tem tempo para praticar atividade física, desenvolver hábitos saudáveis, mas achará tempo para ficar no hospital fazendo tratamento por conta de uma doença adquirida, por exemplo. Então, eu posso começar... Não, Maria, eu tô dando, é o que vem mais fácil aqui, tá? Então, é o que acontece. A minha tese é que as pessoas se utilizam de não tenho tempo de praticar algo que seja favorável para a minha saúde, mas elas acabam achando o tempo forçado quando elas precisam fazer algum tratamento por não ter cuidado da sua saúde. Coisas que são ao nosso alcance, não outras coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Então, eu venho desenvolvendo isso, trazendo, de repente, as pesquisas que eu fiz em relação a pequenos hábitos que nós podemos ter no nosso dia a dia, como a gente sempre vê na televisão aí. Se você vai para um ambiente que tem elevador, procure utilizar as escadas. Então, eu vou trazendo essas dicas. E sempre lembrando de quem dá essas dicas, de uma instituição especializada, de médicos, né, que trazem essas abordagens. E aí eu vou escrevendo, desenvolvendo sobre isso, e depois não posso esquecer de referenciar, tá? Segundo o Instituto de Pesquisa, o nome, ou o nome do médico que me disse isso, se ele tratou sobre dados de pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, e o número de pessoas sedentárias que acabam tendo algumas complicações específicas de saúde. Eu preciso colocar lá o ano que isso aconteceu, segundo o doutor fulano de tal, sei lá, presidente da instituição tal, no ano de 2014, X pessoas sedentárias sofreram de ataques cardíacos, tá? Por aí vai. E aí depois vocês vão finalizando o texto de vocês, de acordo com a ideia que vocês foram desenvolvendo de alguma forma, certo? E aí, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Olha, eu tô sem dúvida nenhuma. Eu só queria que, já que é pra gente fazer meio que uma apresentaçãozinha prévia sobre o assunto que a gente vai falar, eu gostaria de pedir para os alunos que, se alguém aí quiser falar, tipo, mais ou menos quais estão sendo as ideias, porque eu tenho muita coisa para falar e se eu ser interrompida, eu vou acabar esquecendo. Então, por favor, falem de vocês primeiro. Gabriel, Heloísa. É mais a ideia, tá, gente? E a tese defendida e como vocês têm em mente essa organização disso, tá bom? Professora, essa parte eu não entendi muito bem, não. Como assim, Gabriel? Qual foi o tema que você escolheu?
É sobre tecnologia. Viver é melhor. Tipo, ele vai falando sobre tecnologia, que a gente coloca a nossa vida inteira dentro do nossos celulares, computadores, e que quando quebram ou são roubados por tais coisas, a gente entra em pânico, porque todas as nossas coisas estão lá, de privacidade e tudo. E é sobre esse tema que eu ia falar. Tá. E aí você concorda com isso que o autor trouxe? Eu concordo. A partir do momento que você concorda, você já começa a estabelecer. Pode ser que você concorde e te venha uma ideia de algo que de repente ele não citou, né? Então, por exemplo, é exemplo, não é para você fazer isso, porque o texto é seu artigo de opinião. Então, dentro de tudo isso que ele foi citando, eu ainda gostaria de deixar a reflexão para as pessoas, para que elas também tivessem uma garantia, sei lá, de repente retomassem a questão da agenda, né? Porque há um tempo atrás as pessoas tinham as suas agendas de contatos, né? Agenda telefônica, porque hoje você pergunta, olha, você sabe o telefone da sua casa? Eu sei, tá no celular. Então, se tá no celular, você não sabe. Saber é falar, o telefone da minha casa é 2046-1763. O telefone do meu celular é tal, 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 da minha mãe é tal, 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 do meu pai, entendeu? Sem pegar isso aqui e ficar procurando, porque a partir do momento que isso daqui, como o Gabriel mencionou, for acontecer alguma coisa que eu não mais tiver acesso, e de repente eu preciso de um endereço que eu salvei ali, de um contato, de um horário que agendaram comigo e ficou na conversa do WhatsApp, e quando eu tenho lá de repente, uma agenda à parte, eu evito com que essas coisas aconteçam. Então, isso é uma tese, é uma coisa que eu vou procurar defender de acordo com tudo aquilo que eu li no texto e que eu posso me basear naquelas informações de especialistas, do que ele trouxe sobre a tecnologia, sobre o melhor é viver e por aí vai, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, agora eu entendi. O Tá, professor ele tinha dito um negócio para mim, de inglês, que o ser humano é acima da máquina, né? Tipo, ele fala que muitas vezes eu tenho que pesquisar no Google, porque muitas vezes eu não sei a palavra em inglês. Aí, quando eu pesquiso, acaba que sai uma tradução errada, ele fala. Então, tipo, é mais fácil eu aprender mesmo, do que ter que ficar pesquisando, porque a máquina, ele falou que não é certa, ela erra também, muitas vezes, porque ela não sabe o diálogo que está acontecendo. Isso. Olha um exemplo bem básico disso que você aconteceu. Quando a gente faz um trabalho no Word, ele mostra para gente as palavras lá, ele fica... Maria, você já fala, tá? Ele fica lá em vermelhinho, às vezes uma palavra que ele não reconhece. Por exemplo, às vezes você está fazendo um texto e você quer colocar uma palavra em língua inglesa que você escreveu certo, só que o computador não vai reconhecer por conta desse conflito de ele reconhecer que está sendo escrito no idioma que ele está programado e de repente acontece uma coisa estranha. E outro exemplo bem prático disso é se a gente observar quando a gente vai digitar no WhatsApp. Então, nossa, isso acontece muito comigo, eu estou lá digitando, eu quis escrever compromisso e ele vai, e eu mando a mensagem, eu escrevi compromisso e de repente ele troca para comprometer, e quando eu vejo a mensagem já foi. Então, é isso que ele traz, ele não é a nossa mente, o nosso cérebro, ele facilita muita coisa, mas a nossa garantia é o nosso conhecimento, para você poder conflitar com aquilo e até ter a segurança em relação àquilo que você está fazendo, porque tem gente que deixa tudo na mão do Google e não é assim que funciona, né? Tudo bem? Então, isso que o seu professor falou, total razão, né? E aí ele trouxe
os exemplos, né? Ele te explicou de alguma forma, e quando a gente compreende, além de trazer mais segurança, você tem mais flexibilidade de raciocínio para desenvolver outras coisas e até entender melhor aquilo, tá? Fala, Maria. Tá. Bom, sobre a vermelha do Word, eu também a odeio, por isso que eu faço mais trabalho no Word do computador. E sobre esse negócio também do corretor automático, assim, se você nunca passou um mico por conta do corretor automático, você está usando o WhatsApp errado, na minha opinião. E sobre a ideia do Gabriel, sobre falar sobre a necessidade que a população tem do celular e tudo mais, eu acho que seria interessante se ele fosse também para um lado psicológico, porque muitos psicólogos dizem que os sintomas de uma pessoa, de quando ela fica meio longe, um tempo longe do celular, são de abstinência. É como se fosse uma droga. Então, achei que seria interessante também se ele colocasse isso no meio da tese dele. Tá é uma vendo? ideia. Professora, minha mãe falou isso pra mim também esses dias. Eu tava jogando, porque eu fui jogando, quando eu vou jogar, eu fico bastante tempo jogando. Ela fala que como se eu fosse um viciado em drogas, muda aqui numa coisa online. Eu falei, mas é mais fácil você ficar viciado em uma coisa online do que viciado em drogas. Ô, Gabriel, mas sabia que você comparar, o que você falou até tem sentido, mas vou falar assim, quando nós mães visualizamos isso em relação a vocês, é um fator que preocupa muito, porque todo vício é um vício e não importa se ele é em droga, se ele é em tecnologia, ele é prejudicial, Ainda é uma sabe? dependência. Sabe por quê? Porque vocês, com esse negócio de jogo, perde total noção. Tipo assim, vocês acordam e vivem para aquilo. Então, assim, acaba atribuindo, vou participar das aulas, mas é pressa em tudo, sabe? Pressa de fazer logo, pressa de mandar logo, e automaticamente vocês não estão preocupados com a qualidade daquilo. Então, é muito fácil você ter lá um artigo, você abre aqui a internet, digita artigo de opinião, copia aquilo, joga na folha, não formata, e muitas vezes vem com os... Aquele negocinho verde lá. Eu sou da internet, aí o professor recebe aquilo e pensa, eu entro nesse site, eu vejo isso, eu quero a produção dele, qual a parte que ele não entendeu? E vocês estão naquele automático, porque hoje lança não sei o que no jogo, meu time, meu não sei o que, e aquilo é o que nesse momento tá trazendo euforia, prazer, diversão para a vida de vocês. Então, quem é que não quer ter tudo isso todos os seus dias? E você não se depara. Aí, de repente, alguém pede para você fazer alguma coisa, nossa, aquilo é um transtorno. Você tem um compromisso da escola para cumprir, aquilo é outro transtorno, você vai fazer de qualquer jeito, porque o que importa é aquele momento que você está aguardando ansioso, e esse momento é o seu jogo. Esse momento pode ser aquela novela, esse momento pode ser qual que é aquele reality show que está passando no momento, acho que agora é a Fazenda, né? E aí ninguém se dá conta disso. E isso é preocupante, né? Eu acho que nessa quarentena, talvez a gente tenha passado aí por diversos momentos e às vezes a gente não se deparou na dependência que nós estamos com determinada coisa, né? E é sempre importante, aí como a Maria falou, você trazer essas reflexões, se for do seu interesse, também é interessante. E até, imagine só você mostrar o texto que você fez para sua mãe com essa fala que ela utilizou. Oi, Maria. Imagina a cara dela, falou, olha só, eu te dei a lista de moral, você usando isso para fazer trabalho. Exatamente, né? E às vezes até de se conscientizar e procurar, porque eu acho que todo celular tem aquele relatório semanal, né? E até fazer um desafiozinho, gente. Eu sei que o meu dia, eu acordo tal hora, participo das aulas, sei lá o que eu faço depois, né? Vocês sabem, mas será que não está na hora de eu jogar somente 3 horas para o dia e usar
o meu restante do meu tempo, sei lá, para fazer uma outra coisa que eu acho que eu só gosto de jogar? Não, às vezes eu vou conversar com alguém, eu vou, sei lá, brincar com o meu gato, com o meu cachorro, com o meu periquito, com o meu irmão, com a minha irmã, vou fazer algo diferente, vou fazer alguma coisa para comer, uma receita, sei lá, as coisas que vocês assistir uma série, um algo diferente, entendeu? Assim, tipo, aqui em casa, meu irmão, ele também, em jogo, ele é bem viciado. Se ele não tá no videogame, ele tá no celular. E ele tem 2 celulares aqui que ele pode usar, porque é 2 antigos aqui da casa e ele usa. Aí ele é tipo, ele fica todo agitado, ele fica enchendo meu saco também quando ele não tá no meio do jogo, isso me irrita muito. E também, assim, um problema que eu teve na pandemia é que eu comecei a, tipo, pensar, é férias, e o meu vício das férias geralmente é livro. Eu me enfio nos livros de uma maneira, mas assim, começou a prejudicar, porque eu tava deixando muita lição de lado e lendo demais. Aí começou a me prejudicar. Aí eu tava começando a voltar para ativa, tô melhorando bastante em relação a isso, tô começando a... Porque eu tinha uns problemas, algumas vezes eu não tava tá certo, tava uns probleminha, mas agora eu tô voltando, tô correndo atrás disso. E, tipo assim, aí agora voltou meu vício antigo, que era estudar mesmo. Às vezes minha mãe briga comigo, porque 4 horas da manhã, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui no computador e meu irmão quase capotando na cama. E eu lá no computador fazendo lição. Minha mãe fala, menina, você... Olha, a mãe fica Então, brava né? comigo, porque... Porque todo o excesso, né, Maria? Tudo que a gente faz, que a Como gente dizia faz, Sócrates, tudo que é em excesso faz mal. isso, né? Tudo, tudo, tudo. Seja diversão demais, seja estudar demais, acaba dando um desgaste, uma estafa, que aí quando você vai perceber, já o problema já tá batendo na porta, entendeu? Falta de sono, tudo demais, né? Então a gente tem que procurar, até um desafio, procurar equilibrar o nosso dia a dia. Ah, tem coisas que eu não gosto, mas quem sabe se eu fizer meia hora daquilo, 20 minutos, 10 minutinhos num dia, eu vou desenvolvendo aquilo. Nem tudo é do jeito que a gente. Nem tudo que a gente faz a gente gosta, só que tem coisas que fazem parte da nossa responsabilidade, da nossa obrigação em casa também, né? Ajudar numa tarefa doméstica, ajudar em algo que alguém esteja fazendo, até um irmão a estudar, né? Sei lá, tem diversas coisas e a gente pode olhar para isso, né? Até de repente só para o nosso. Vamos fazer um balanço de como estão sendo os nossos dias, né? Quais são as possibilidades, o que eu poderia mudar um pouquinho ali? Será que o fato da minha mãe, de alguém ficar falando todos os dias a mesma coisa, olha, tá demais no jogo, olha, tá demais estudando. E se eu refletir sobre isso, né? Se ela tá falando é porque um motivo tem. E se eu procurar saber, né, esse demais no jogo, esse demais estudar, pesquisar sobre isso, ver aí o que eu posso melhorar, né? Então tem todas essas coisas aí. Alguém mais quer falar? Quer Ô, falar, Gabriel? professora, É. essa questão do videogame funciona assim, é sempre assim. Eu, quando era pequenininho, eu fui ganhar um videogame em 2017, no final do ano. Aí, antes disso, eu ficava gostando de ficar descendo pra brincar, essas coisas. Quando eu ganhei o videogame, eu acabei parando com isso, porque você acaba se viciando e você acaba ficando sedentário igual. Eu consigo correr, mas não muito, porque eu tenho eu já aqui, quando era pequeno, eu quebrei um osso, aí, tipo, começa a doer muito quando eu corro. Mesmo naquela época lá, quando eu brincava. E hoje em dia eu não desço. Quando eu desço, eu fico andando só, tipo, caminhando pelo prédio, eu não gosto de correr. E é sempre assim. Sabe o Fernando? Eu não sei se ele entrega atividade online. Ele, quando ganhou o videogame, que a gente apresentou pra ele lá o jogo, ele não parou de jogar. Ele não parou. Então, tipo, toda vez que eu fico online, ele tá jogando. Então, ele joga até um horário muito extensivo. E tem outro menino que eu jogo também, que ele acho que não faz online, eu não sei como é que funciona. E ele passa o dia inteiro jogando.
Tipo, ele vai Então, jogando com um, vai jogando com o outro. e se a gente Assim, Pode falar, eu Maria. gostaria de comentar assim que o meu caso é justamente muito o contrário, assim, porque às vezes eu até entro numa chamada com os meus amigos para bater um papo ou para jogar, tipo Among Us aí, que é o joguinho que agora tá na moda, assim. Tipo, às vezes minha mãe não enche meu saco nem um pouco, ela me deixa ali tranquila com os meus amigos e tudo mais, porque assim, eu tenho sério, minha mãe se incomoda muito por isso que eu tenho um sério problema de socialização. Eu não sou muito de socializar. Desde quando eu era pequena, eu preferia brincar mais sozinha do que com outras crianças. Então, assim, geralmente minha mãe não enche muito meu saco. Na verdade, ela fala, ela às vezes até cobra, você não vai falar com seus amigos, não, porque chega, às vezes, final de semana, você vai ver lá o íconezinho do WhatsApp, tá com uma penca de mensagem acumulada lá, porque final de semana eu não sou de responder WhatsApp. Eu não gosto de mexer em rede social. Eu não gosto nem de mexer em dia de semana. Eu geralmente mexo porque a aula aí acaba tendo assunto, o pessoal aí acaba mexendo. Mas em final de semana eu mal entro. Então a minha mãe, assim, ela não enche muito meu saco porque ela acha até bom. Então, nós temos todas essas questões, né, do nosso dia a dia, como o Gabriel falou, essa questão aí do ficar muito, é muito grave. Se vocês procurar o básico, em relação à nossa saúde, o vício, ele mexe muito com o nosso cognitivo, né? Porque ele dificulta a aprendizagem, porque a sua cabeça está o tempo todo no quando aquilo que eu estou fazendo agora acabar para eu poder ir jogar. Tem gente que já acorda, mal faz as suas ações aí que a gente tem que fazer quando acorda, de repente escovar os dentes, comer, né? Quem come logo aí pela manhã, se alimentar, lavar o rosto ou tomar um banho, e já está no jogo. Então, essas pessoas não têm a noção do quanto elas estão aí se prejudicando, né? É o olho que resseca. Tudo bem, pode não acontecer algo agora, como também pode acontecer. Aí, num retorno, você precisar de passar no oftalmologista, de ter que usar óculos, porque essa luz, né, já tem um monte de estudos, tanto do computador quanto do celular, existe um limite. Se você ultrapassar aquilo diariamente, né, a conta vai bater na porta do corpo, é ressecamento do nosso olho, fora a questão da claridade, do ambiente que a gente acaba ficando também, né? Fora que Então, a tem luz do computador, TV, essas coisas, dizem que atrapalha o sono e a produção do hormônio que é responsável por sono. Eu esqueci agora o nome, mas... isso. Ó, eu posso dizer, né? Eu mesmo, por conta de computador, né? Mesmo que seja por conta de trabalho, nesse negócio dessas aulas online, eu tive que passar no dermatologista, porque aqui nessa região as minhas sardas aumentaram muito, sabe? Umas manchinhas assim. E não foi por conta de tomar sol. Então eu pensava assim, eu estou dentro de casa, né? Isolamento social, e não tive alguns cuidados. Estranho. Não tive alguns cuidados que eu teria quando eu saía para trabalhar, né? Por exemplo, para que eu vou. O meu protetor solar, ele tem base. E aí eu pensava assim: para que eu vou passar base estando em casa? E eu passava todos os dias, porque eu saía, o meu trajeto, a luz, né? O andar de uma escola para outra. Então, eu sempre estava com o protetor solar. E aí ele me explicou que essas luzes desses aparelhos, em excesso, elas acabam trazendo algumas coisas aí na nossa pele. E o meu foram manchas bem nessa região aqui, assim, sabe? Então, eu levanto, faço toda a minha Eu não rotina e sabia já vou disso, lá para o meu protetor solar, entendeu? Mesmo que dessa seja parte de que afeta a pele. para ficar aqui no online, né? Então, tem muitas coisas que, se a gente pesquisar, é até legal trazer esse conhecimento, né?
Mas essa questão dos jogos, que eu acho que é um problema que a maioria dos pais estão enfrentando, né, com os estudantes, porque foi o que traz diversão para poder aguentar aí esse momento que nós estamos passando por essa falta de eu não gosto de nada, eu não sei o que fazer. Muitos não são adeptos aí à leitura e nem tentam, né? Então, temos todas essas questões. Alguém mais quer falar aí? Professora, Oi, Maria. assim, eu uso óculos justamente por conta disso. Eu comecei a pegar gosto pela leitura mais ou menos quando eu era um pouco... Comecei a usar óculos no 5º ano, mas foi uma época que eu comecei a pegar gosto pela leitura, eu comecei a ficar viciada a um ponto que, tipo, à noite, escuro, minha mãe ia botar pra dormir, eu catava o livro e era isso, a gente ficava lendo. Aí, hoje em dia, eu uso óculos, olha só que maravilha. No escuro, né? Eu, Maria, a última vez que eu passei no oftalmologista, ele não nem quis indicar óculos, né? Porque ele falou assim, por conta da idade, você ainda tem muito, então eu vou te dar algumas dicas, alguns exercícios para você fazer. Só que eu tenho, acho que é bem pouco de astigmatismo, que é aquele de longe embaçar, né? Só que por desencargo de consciência, eu acabei fazendo óculos. Ele deixou a receita, caso aumentasse e tal. E aí eu caí na besteira de fazer o óculos, que uma parte do óculos é para uma coisa e a outra parte, né? E aí eu sigo todas as dicas que ele dá. Só que tem dias que eu percebo que a minha visão tá mais seca, né? A gente percebe, você pisca mais, o olho fica ardendo, fica um pouquinho irritado. Aí eu já uso colírio, eu uso já o colírio lubrificante todos os dias, né? Que ele passou. E aí, o dia que eu sinto que minha visão tá mais assim, eu ponho o óculos, né? E aí eu percebo que melhora, não é por questão de não estar enxergando direito de nada. Eu não sei o que essa lente faz, que mesmo que ele esteja ardendo um pouquinho, e aí eu coloco o óculos, aquilo meio que normaliza um pouco. Aí quando eu acabo as aulas, eu já tiro, ou no intervalo de uma para outra. Às vezes eu estou com, às vezes eu estou sem, entendeu? E aí, alguém mais quer? Eu lembro quando eu fui oftalmo pela primeira vez, assim, o oftalmo depois do exame falou, como é que a sua filha ainda está enxergando? Porque meu grau estava muito alto para minha idade. Olha as façanhas. Aí, se não me engano, da última vez que eu fui, né, que eu troquei de óculos, aí eu tava dando também agora estigmatismo também, que eu tava tendo problema para conseguir focar nas coisas, me incomodava muito. Aí aumentou meu grau também, eu fiquei, meu Deus. Aí, assim, sobre o meu assunto do meu artigo de opinião, né? Que a gente ficou praticamente quase, não sei nem se deu horário da aula, a gente ficou só debatendo aqui o assunto do Gabriel. Aí, tipo, o Gabriel só com a anotação dessa aula aqui, ele já pode fazer o trabalho dele. É mesmo, viu, Gabriel? Você viu, né? Só com os tópicos você já vai conseguir pesquisar e escrever sobre muitas coisas. Fala. Assim, como eu tinha... Deixa eu até pegar meu caderninho aqui que eu anotei os negocinhos. Bom, eu decidi falar sobre as eleições americanas, né? Como todo mundo já imaginou, né? Porque eu tava super falando sobre isso, né? Nas aulas, né? Todo mundo já imaginou que ia falar sobre isso. Então, como eu disse, eu tinha seguido a ideia do texto lá porque eu não tava conseguindo me organizar. E aí eu fiz mais ou menos... Eu consegui fazer 5 pontos aqui que eu queria tratar no assunto. A importância das eleições americanas no mundo, a influência do EUA no mundo, a disputa comercial entre China e EUA e previsões para um futuro com Joe Biden no comando. O dólar americano, porque está caindo tanto, né? E também a sua importância na nossa inflação. E sobre o interesse do brasileiro em relação a esse tipo de coisa, porque, assim, no começo do meu texto eu já falo, assim, já mostro alguns dados falando que o interesse, querendo ou não, durante essas eleições de 2020, o interesse do brasileiro sobre o tal assunto aumentou bastante. Eu mostrei alguns dados, estão ali. Eita, peraí, é só... Que rapaz, ela só sozinha. Acho que ela caiu, que ela apareceu agora para entrar. Desculpa, é que deu aqui deu uma ligação aqui no celular da minha mãe e eu fui recusar e desliguei aqui, desculpa.
Tá, Maria. Continuando, no começo do meu texto eu já falo mais ou menos sobre como o interesse do brasileiro tem crescido em relação aos assuntos das eleições, tal, o que diferença isso faz na nossa vida, tal. Mas, embora ainda tenha pessoas que dizem que isso não importa. Inclusive, em uma entrevista, na verdade, uma coletiva de imprensa, onde a CNN Brasil estava presente, o próprio presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, falou que lá não tem interferência nenhuma, que as eleições de lá não tem interferência nenhuma na nossa vida, tal. E, inclusive, ele até comentou sobre a ameaça, né, de cortar alianças econômicas, a ameaça de Joe Biden, né, que o Joe Biden ele meio que ameaçou, né, dificultar um pouquinho a economia do nosso país, né, se o Bolsonaro não soubesse começasse a se posicionar melhor em relação às queimadas da Amazônia. E o Bolsonaro ficou bem incomodado com isso. Então, isso meio que aparenta que vai ter pelo que parece, o governo de Joe Biden vai ser um governo onde a nossa aliança com os Estados Unidos vai começar a se deteriorar, na minha opinião. E aí entra a parte da previsões para um futuro com o Joe Biden no comando, né? Que, além disso, eu acredito que nós, brasileiros, vamos acabar desfazendo a aliança que nós tínhamos tanto no governo de Trump, né? O que, querendo ou não, de certa forma, é uma coisa negativa. E, além disso, também a disputa comercial entre China e Estados Unidos, que por mais que tenha chegado na mídia só agora, eu já tô ouvindo falar sobre esse assunto desde o começo do ano. E, assim, provavelmente, já que a gente vai acabar perdendo conexão com os Estados Unidos, eu tenho uma sensação de que a gente vai começar a investir mais em produtos chineses e tudo mais. E, inclusive, eu acho que para o mercado de trabalho, assim, eu comecei a aprender mandarim, embora eu sou muito ruim, tá bom? Não me peça para falar nada, porque ainda tô no básico, né? Eu comecei a aprender justamente por conta disso, porque eu acredito que as relações entre Brasil e China vão começar a aumentar um pouco. Além disso, o chinês já está sendo considerado, o mandarim já está sendo considerado uma das línguas mais faladas no mundo, justamente porque a influência da China no mercado tem aumentado bastante devido ao governo de Donald Trump, né? Que eu já ouvi. Tanto é que os Estados Unidos ele tinha aliança com diversos países, mas essas alianças foram se deteriorando graças ao Donald Trump. Mas talvez essas alianças voltem a, como é que eu posso dizer, a se reerguer, talvez, e nós brasileiros vamos ficar do lado da China nessa disputa comercial. Vai ser uma bagunça do caramba, na minha opinião. Então, eu tô organizando mais ou menos essa parte ainda da disputa entre a China e a minha argumentação ainda não tá muito bem feita. Eu ainda tô, vamos dizer assim, não é bem uma introdução, eu ainda tô falando sobre, primeiro, as eleições americanas, no que elas influenciam aqui. Eu comecei a falar aqui sobre o dólar, tal, e depois eu vou falar mais sobre as relações políticas. E, inclusive, eu tava achando que era paranoia da minha cabeça, essa coisa de que a disputa comercial, tal, essa coisa que eu acabei de falar. Só que eu achei uma notícia falando sobre isso, eu falei, olha, tá vendo? E eu me achando paranoica aqui. Eu fico tão feliz quando eu vejo umas coisas comprovando o que eu falo. Legal, Maria, eu gostei. Só estava preocupada você falando dos Estados Unidos e China. Aí eu falei assim, mas ela também mencionou o Brasil, ela só precisa estabelecer essa ligação. E aí você acabou falando sobre a possível, né, possibilidade do Brasil passar a adquirir mais, a ter mais aí produtos Consumir chineses. mais produtos chineses. Isso, então, certinho e de acordo com o que você falou, o presidente, ele se equivocou, né, quando ele falou que as eleições de lá não mudaria nada para a gente aqui. Para que falar tanto disso? Por conta, se nós temos relações com esse país, é extremamente importante quem assumirá o governo de lá, para que isso se mantenha ou ele é não. o segundo maior importador de produto brasileiro que tem, tipo, só perdendo para a China, que, como eu disse, né, tá começando a aumentar as relações chinesas, tipo, a China tá começando a, como é que eu posso dizer, estender o seu território comercial, né? Isso. Então, o Brasil tá começando a entrar nessa área, e como as alianças com os Estados Unidos estavam meio que impedindo o Brasil, podemos dizer, impedindo o Brasil de entrar de cabeça nessa, acredito que o consumo de produtos chineses vai começar a ser maior, tipo o 5G.
que tá todo mundo falando por aí. Eu tenho lá mesmo, eu não cheguei a pesquisar, mas me veio aqui agora na cabeça, pesquisar mais ou menos de onde é que tá vindo essa internet 5G, que foi desenvolvida. Os Estados Unidos e a China estão, tipo, oferecendo esse produto, foram os primeiros a oferecer esse produto. Mas, assim, alguns estão comprando da China, a maioria comprou da China, enquanto os Estados Unidos, se eu não me engano, postou uma notícia falando para não comprar, mandando que não comprassem o 5G da China e tudo mais. Então, eu até me veio na cabeça agora pesquisar mais um pouco sobre o 5G que tá tendo no Brasil agora. Uhum. Tá bom, então. Agora, como a gente tem pouco tempo, Heloísa, você quer falar um pouco aí sobre, de repente, o seu, o assunto? Bom, eu escolhi fazer aquele que eu tinha pesquisado sobre o artigo, que a liberdade de expressão tem limites, né? Eu queria ter encontrado mais coisa falando sobre isso, por exemplo, algo que já tinha acontecido, que passou dos limites, essa liberdade de expressão, mas infelizmente eu ainda não achei nada. E também eu acho que ainda tá bem simples ainda o meu artigo e tem que colocar mais coisa, mais fatos. Ô, Heloísa, você vai trabalhar algo específico dentro dessa liberdade de expressão, né? Isso. Ela tem limite? Isso. Por exemplo, você... Não entendi. Eu não sei direito porque eu achei que seria se eu fizesse sobre isso seria mais fácil, mas sinceramente eu tô achando bem difícil fazer sobre isso, porque, como eu já falei, eu queria achar alguma coisa que já tinha acontecido, mas e também eu quero pesquisar mais sobre entrevistas falando sobre isso também. Tá. Assim, eu posso dar uma ideia aqui para a Heloísa, mais ou menos? Claro. Eu não sei se você lembra mais ou menos na nossa aula de direito quarta-feira, a professora tinha até comentado assim que o meu direito acaba quando começa o seu. Então, assim, eu acho que seria interessante se você pesquisasse algumas ocorrências para dar mais base à sua argumentação. Ocorrências, casos onde uma pessoa foi lá expressar sua opinião e acabou, de certa forma, cometendo danos morais, físicos ou à imagem de alguém. Tipo, por exemplo, há uma manifestação aí sobre alguma coisa que acabou que os manifestantes começaram a ser agressivos. Se a polícia começou a ser agressiva, aí não tá valendo. Agora, se os manifestantes começaram a ser agressivos, aí sim já serve para exemplificar a sua tese. Embora dependa da sua tese, né? Isso aí quem tem que decidir é você. Ô, Heloísa, também tem uma outra ideia, né? Não sei, são só ideias. Se de repente, eu não sei como é a sua relação com redes sociais, também existe essa possibilidade de falar dessa liberdade de expressão, ter limites nas redes sociais, porque assim, vamos lá, cada um tem sua conta dentro da rede que escolheu, e aí as pessoas acham que por ser a conta delas, elas podem comentar, além de postar o que quiser, né, mesmo que às vezes seja ofensivo, elas acham que elas também podem comentar o que elas acham nas postagens dos outros, mesmo que aquilo esteja se referindo à vida do outro e não à sua, e aí essas ofensas, isso também é muito que nem a gente conseguiu perceber aqui, as pessoas não sabem, por isso que é muito importante, gente, a gente trabalhar a argumentação, né? Porque não é uma briga de o meu é melhor que o seu, é um posicionamento baseado em informações, e aí a gente pôde perceber nessas eleições, eu analisei muito, né, essa questão de status, de rede social, as pessoas, elas não conseguem se impor de uma forma respeitosa, elas estão sempre tentando, nem que seja
de modo apelativo, como eu falei para vocês, porque os nossos debates políticos são apelativos, porque existe audiência. Então, é dessa forma que eles vão continuar, para o apelativo, para o ofensivo, porque tem muitas pessoas que gostam disso, elas não aprenderam outras coisas, né? Então, eu quero fazer uma propaganda do meu candidato, mas a minha propaganda nunca é limpa. É sempre atacando o outro e não mostrando possibilidades. Eu escuto muito uma coisa assim, eu não sei vocês, o vice-presidente do fulano de tal já esteve no governo. Gente, os anos passam, as pessoas mudam, as propostas mudam, então é a mesma coisa, é incongruente eu exigir que dê oportunidade para que os jovens tenham as suas primeiras experiências de trabalho, porque eles não têm experiência, e eu comparar com alguém que já esteve lá há tantos anos atrás, não fez tal coisa, ou o que fez não me agradou, é a mesma coisa. Todo mundo precisa de oportunidades, porque os tempos mudam, né? E as pessoas não conseguem pensar nisso. Elas sempre na questão dessas ofensas. O fulano estava aqui, já não fez nada, o ciclano já veio de não sei qual cargo, entendeu? Assim, gostaria de acrescentar, né, que como eu citei para a Heloísa, a senhora citou casos da internet. A internet geralmente é cheia de casos de danos morais e a imagem. E, tipo assim, é uma coisa que eu não gosto, eu tenho um certo ranço da internet justamente por conta disso, um ódiozinho assim, porque, tipo assim, a pessoa vai lá, expõe uma coisa e todo mundo já cria uma opinião sobre aquilo. Tipo, ninguém... Por exemplo, um caso de polícia e todo mundo cria uma opinião sobre aquilo. Só que, tipo assim, ninguém conhece a pessoa direito, ninguém tem... Tipo, o público começa a julgar, sendo que eles não têm acesso a todas as informações. E eles não têm isso em mente, sabe? Isso me incomoda bastante, esse julgamento meia boca, sabe? Isso me incomoda bastante. Tipo, por exemplo, eu odeio quando casos... Às vezes eu me incomodo de vez em quando, dependendo do caso também, vamos combinar, né? Alguns casos de polícia mesmo, quando eles são expostos na internet. Porque, tipo assim, tem uma penca de gente que mexe em rede social. Eu tenho 14 anos e mexo em rede social. E, tipo, vou ver uma coisa e falar, nossa, isso, nossa, tá errado, tá? Tipo, querendo ou não, a mídia, ela tem essa coisa de ser objetiva e mostrar os fatos, mas mostrando, ela manipula os fatos de uma maneira, ela ordena os fatos de uma maneira que às vezes pode acabar manipulando as pessoas. Mesmo a mídia tendo a função de ser imparcial, ela acaba manipulando de uma maneira muito sutil. E me incomoda bastante quando alguns, depende, não são todos, casos de polícias vão parar na mídia, porque, tipo, eu uso o Twitter, não sei se vocês usam Twitter, assim, e, tipo, muita gente expõe a sua opinião falando, nossa, que errado, isso é crime, isso é crime. E às vezes julgam um juiz por ter alegado alguma coisa e falam, mano, como assim? Como é que esse juiz pode fazer alguma coisa? Aí eu fico olhando assim pro comentário, pensando, cara, você estudou 5 anos de direito e exerceu 3 anos na profissão, porque assim, né, direito são 5 anos de estudo, mas você tem que ter no mínimo 3 anos de exercer na profissão para você fazer um concurso. Ou seja, você passou 8 anos da sua vida estudando essa porcaria para você estar falando alguma coisa? Você entende do assunto? A maioria dos brasileiros por aí não entende os seus direitos, não sabe quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e ainda querem falar, tipo, o brasileiro, problema às vezes, eu vejo muitas vezes na rede social, é muita gente querendo falar, mas pouca gente pensando no que tá falando, sabe? Isso me irrita para um caramba, de verdade. Isso é tipo me deixa, eu me descabelo com isso, sério, isso me irrita muito. Ô Maria, vamos utilizar a Carolina Maria de Jesus? Falta muito repertório, né, para o povo brasileiro. Não vamos nem colocar só repertório literário, né? Vamos englobar todos os possíveis, porque é o que acontece. Gente, agora o nosso tempo já deu, tá? Eu gostei bastante, Heloísa. Eu coloquei uma coisa aqui no chat que talvez te ajude, né? Sobre aquele jornal francês que foi queimado, envolvia também essa questão de liberdade de expressão, mesmo que fosse da imprensa, se você
ler um pouquinho sobre isso talvez te ajude. Também tem esses das redes sociais, essas ideias que a Maria deu também, tá bom? Assim, eu tava anotando e tava pesquisando aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco no grupo. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem aí no particular, tá? Mais ou menos até umas 2, 3 horas, tá, gente? Depois eu não consigo mais. E aí a gente vai encerrar por aqui. Podem ir mandando por lá, tá? As dúvidas. Professora, eu posso colocar isso primeiro, depois? Não tem problema, tá? Só é importante vocês entregarem hoje. Aí na nossa próxima aula a gente comenta sobre isso e termina as correções que nós temos para fazer, tá bom? Das páginas lá da apostila. E não esqueçam de assistir lá aquele curta que eu mandei da Carolina, tá, Eu gente? já assisti, já. Eu também já assisti, eu gostei muito. Essa eu Então. achei bastante profunda, assim, de certa forma. Sei lá, pega a gente de um jeito, assim, que não tem como explicar, sério. É Fiquei sem verdade, palavras. né? O encanto que ela tinha pelo papel, né, gente? Coisa tão simples. Então, vamos lá. Eu vou finalizar por aqui. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, tá bom? Agradeço a participação de professora. vocês. Tenham um bom dia, um excelente final de semana, Tchau, certo? professora. Tchau, Tchau, gente. professora. Muito obrigada Tchau. pela aula incrível, né? A gente debatendo. E eu te Aula desejo um incrível. ótimo dia e um ótimo final de semana. Eu amo a aula assim, quando a gente fica debatendo. Isso. Ai, eu amo. Alunos incríveis que participam também, né? Senão nada acontece. Sério, Tá a bom? professora Laís às vezes fala isso, eu falo, concordo, às vezes não dá certo, né? É verdade, tem que ter os dois lados, né? Senão não acontece, tá bom? Agradeço e até a semana que vem, gente. Até, Tchau, professora. Até. Tchau, até.